Mas isso não significa que não tenha implicações para nós hoje. O que isso tem a ver com vocês que estão me ouvindo, seja sentados aqui, seja pela internet. Quero lançar mão de um texto de João. Texto esse que é proferido pelo Senhor, esclarecido por João. Texto esse que tem talvez um ícone cristão da expressão do amor de Deus, que é João capítulo 3, versículo 16, que diz, e tantos de vocês conhecem esse texto decorado, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De fato, a mensagem do Evangelho, a mensagem de amor de Deus está esclarecida. Amou de tal maneira, a expressão foi tal que Ele entregou o Filho. Quando Ele enviou o Filho àquela vinha de seus lavradores, Ele sabia o que ia acontecer. Ele tinha um propósito naquele. Amou a tal ponto que deu o seu Filho para que morresse naquela cruz e sofresse pelos pecados que todos nós, cada um de nós, você e eu, tivemos nossos pecados julgados naquela cruz. Versículo 17, ele diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Há efetivamente uma motivação amorosa. Não veio para condenar, veio para salvar. Então ele diz no versículo 18, e eu termino por aqui, quem nele crê não é julgado. A palavra grega aqui para julgado não é julgado e condenado. Quem nele crê, teve seus pecados tratados e creu, desfruta disso. Entendo assim. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. Sua morte foi plenamente, absolutamente eficiente. Ele morreu pelo pecado de cada um. Quando ele morreu somente por incrédulos e condenados. Quando ele morreu, você nem tinha nascido, mas todos os seus pecados já estavam lá. Sua morte foi absolutamente eficiente para pagar os pecados de toda a humanidade. Só que isso se torna realidade para cada um na medida que eles creem. Não é que porque Jesus morreu e a sua morte foi eficiente, então está todo mundo garantido, não. A eficácia desse remédio plenamente eficiente se dá no ato de crer. É necessário se pregar a mensagem do Evangelho, porque a fé, o crer, vem pelo ouvir da mensagem. Essa ideia de, eventualmente poderemos precisar até de usar palavras para anunciar a mensagem de Deus, mas como se o ideal fosse somente nossa referência. Bobagem. A fé é desenvolvida a partir de ouvir a mensagem da morte eficiente de cruz. E quando eu creio naquela morte eficiente, ela se torna eficaz para mim. Mas ele diz também, quem nele crê não é julgado e condenado, mas o que não crê já está julgado e condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Entenda uma coisa,
Enquanto você não tomar uma posição com respeito ao Senhor Jesus Cristo, saiba, você não tomou uma decisão para o único meio de você ser libertado da condenação. Com uma diferença. Antes da morte de Cristo, você poderia ser condenado por causa dos seus pecados que foram condenados. Mas os pecados de cada um de vocês já foi resolvido na cruz. E uma vez que você não se apropriou dessa morte plenamente eficiente, se tornando eficaz, você é passível de condenação e será condenado não por causa dos pecados que cometeu, eles já foram tratados naquela cruz, mas porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. O que condena hoje não é pecado. O que condena hoje é sua posição em relação ao Senhor Jesus Cristo. Indiferenças, ódios, racionalizações não o justificam diante de Deus. Aquela liderança judaica que rejeitava objetivamente seria condenada. Aqueles que creram na mensagem do Evangelho, no ensino do Senhor, eles fizeram parte do novo projeto de Deus, com uma nova liderança que ministrava a palavra a eles. Ou você faz parte da bênção, ou faz parte da maldição. Ou desfruta o privilégio de Deus, ou vive na ilusão. O que diferencia se curvar diante de Jesus e reconhecê-lo como aquele que foi enviado por Ele para resgatar-nos? E para isso, Ele foi para aquela cruz e morreu no nosso lugar. Nossos pecados estão resolvidos. Nossa relação com Ele está restabelecida. É Ele quem garante. Jesus é de fato amor. Mas quem não creu já está condenado.